Nunca tire suas mãos do tabuleiro sem dizer adeus. Nunca brinque com o tabuleiro sozinho. Nunca brinque com o ocultismo. Realmente peço desculpas por qualquer um que tenha a infelicidade de dar de cara com esse vídeo e acabar o escutando até o final. Eu brinquei com coisas que na verdade deveriam ser intocadas. Zombei do próprio diabo e agora tenho que aguentar as consequências. Tudo começou quando meu amigo trouxe aquele tabuleiro amaldiçoado para minha casa. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento sério depois de anos me envolvendo. Thomas queria me animar, então trouxe um tabuleiro Ouija que encontrou no porão de sua casa, pensando se tratar de mais um dos jogos bobos de seu irmão mais velho. Sendo um exímio estudante sobre ocultismo, logo reconheci o que aquilo representava. Então, obviamente, não queria brincar com uma coisa tão séria. Eu realmente não tinha intenção nenhuma em convidar qualquer tipo de entidade, ou seja lá o que, para minha casa. Mas depois de passar horas escutando Thomas me dizer que nada de tão ruim pudesse acontecer, acabei sendo enfim convencido. Peguei algumas velas antigas esquecidas pela minha família e as acendi. Apagamos todas as luzes do porão, colocamos o tabuleiro em uma mesa improvisada e então alinhamos nossas mãos estrategicamente por cima daquele pedaço de madeira que mostraria as respostas do que possivelmente fosse um espírito fazendo contato conosco. Foi aí que a brincadeira começou. Se houver algum espírito que gostaria de entrar em contato conosco, por favor, mova a planchete. Bastou Thomas concluir essa frase que instantaneamente nossas mãos foram movidas delicadamente em um movimento circular de sentido horário por todo o tabuleiro. Assim que o cursor parou de se mover por alguns segundos, fomos surpreendidos por um movimento repentino e agressivo do que era o pedaço de madeira se deslocando em direção à palavra sim. Neste momento, foi inevitável não sentir calafrios pelo meu corpo e as pontas dos meus dedos começaram a formigar. Você tem certeza que está tudo bem em fazermos isso? Eu perguntei ao meu amigo, me sentindo menos confiante a cada minuto que passava. Sim, claro. Vamos nos divertir. Tenta pelo menos uma vez deixar de ser tão travado com as oportunidades que a vida te oferece. Ele disse. Notei o cursor se movendo novamente, embora não tivéssemos feito nenhuma outra pergunta. Primeiro, o cursor foi até a letra V, mudou para outras 4 letras e completou a palavra vamos. Depois começou com a letra B e completou a frase vamos brincar. Como assim brincar? Thomas perguntou confuso, mas eu não sabia o que dizer. Então ele ignorou esse fato fazendo outra pergunta. Qual o seu nome? O cursor mudou para Z e depois para o O, e prendi a respiração, temendo o pior. Mas em vez de voltar para Z, o pedaço de madeira se mudou para E e depois parou. Eu respirei fundo em completo alívio, mas Thomas não ficou satisfeito e me deu um olhar estranho perguntando novamente. Quantos anos você tem? O cursor mudou para 1 e depois para 9. 19, eu disse baixinho. Como você morreu? Dessa vez eu fiz a pergunta, mas como esperado, não tivemos nenhuma resposta. Thomas presumiu que aparentemente aquele espírito não iria responder perguntas que não o fizessem se sentir à vontade. Percebendo esse fato, ele tentou continuar a conversa com outro assunto, perguntando se Zoe já havia morado na mesma casa onde moro atualmente, e o cursor mudou para sim, como se esperasse desde o início essa pergunta. Quando? Eu perguntei. Então mudou para 1, depois 9, depois 7 e então 2.
1972. Continuamos fazendo perguntas genéricas e obtendo respostas genéricas. Quando perguntávamos coisas mais pessoais, como insistir sobre a morte do espírito que estava fazendo contato, obviamente não tínhamos respostas. Por fim, decidimos que era hora de encerrar e nos despedimos. Depois de um tempo que Thomas saiu, eu ainda fiquei curioso sobre os moradores anteriores da minha casa. Então pesquisei no Google sobre os antigos moradores e sobre Zoe, procurando artigos de 1972 por aí. Mas a cidade onde essa casa está situada já era grande desde o início e muitas coisas aconteceram em 1972. Então era quase impossível descobrir alguma coisa. Também não conseguia encontrar ninguém com o nome de Zoe. Sabendo que alguns espíritos mentem, presumi que possivelmente Zoe fizesse parte desse grupo brincalhão e desisti de procurar pistas. Thomas voltou no dia seguinte e se ofereceu para continuar o passatempo do dia anterior. Por mais relutante que eu estivesse, aceitei a proposta e organizamos o mesmo local novamente. Por incrível que pareça, entramos em contato com Zoe de novo. Mas dessa vez, tudo parecia estranho, mais do que da primeira vez. Eu estava ficando arrepiado e me senti muito desconfortável. Em anos mexendo com o ocultismo, nunca tinha sentido algo tão estranho assim. Comecei a ouvir rangidos e vários outros ruídos vindos de diferentes lugares da minha casa. Em um determinado momento, eu até ouvi um estrondo alto, mas Thomas me fez acreditar que meu subconsciente estava inventando coisas que não existiam. Depois de ficarmos sem perguntas genéricas, começamos a perguntar sobre coisas aleatórias, como em um momento em que Thomas perguntou se Zoe podia ver o passado ou prever o futuro, e ela respondeu com um sim. Você pode me dizer então se eu fui reprovado no meu exame de matemática que fiz na semana passada? Ele perguntou rindo, animado com essa nova revelação. O cursor em cima do tabuleiro mudou para sim. Então Thomas continuou. Ok, eu fui reprovado no meu exame de matemática? O cursor se mudou para não, e Thomas comemorou, tirando as mãos do pedaço de madeira como se não passasse de apenas um objeto qualquer. Meu coração disparou e, sem que percebesse, soltei um grito de desespero para que Thomas colocasse a mão de volta no cursor. Opa, por favor, me perdoe, Zoe, Thomas disse, enquanto rapidamente colocava as mãos de volta. Você pode saber os próximos números vencedores da loteria? Ele perguntou, ainda tonto de empolgação, mas só eu sentia preocupação. Algo não estava certo. As velas estavam ficando loucas. O cursor mudou para sim, mas depois começou a soletrar alguma coisa que logo entendi como sendo uma frase onde dizia não poder nos dizer essa informação. Quando Zoe finalmente terminou de soletrar o que desejava, depois de um longo momento, Thomas pareceu desapontado, mas então perguntou algo que eu não estava pronto para ouvir. Quando eu vou morrer, Zoe? Thomas! Falei assustado, mas era tarde demais. O cursor começou a se mover novamente. Primeiro mudou para a letra A, depois M, depois A, e continuou soletrando até finalmente terminar a palavra amanhã. As velas enlouqueceram mais quando o cursor parou de se mover e logo em seguida apagaram. Adeus, Zoe, eu disse completamente apavorado. Então, com força, movi o cursor em direção à despedida e tirei minhas mãos, reacendendo as velas. Que coisa foi essa, Thomas? Eu perguntei a ele com uma raiva que nunca imaginei que pudesse um dia sentir. Calma, claro que não vou morrer amanhã, ele disse. Vamos continuar. Sua voz soou um pouco descompassada.
Thomas colocou as mãos de volta no cursor e convidou os espíritos novamente para fazer contato. Algo respondeu estar presente. Então Thomas perguntou: "Qual seu nome?" Eu não estava com as mãos no cursor e só assistia a cena apavorado, sem saber o que dizer. "Thomas, para!" eu falei. O cursor se moveu para a letra Z e depois para a O. Em seguida, repetiu essa sequência. Suspirei, enquanto implorava para Thomas dizer adeus o quanto antes possível, mas meu amigo começou a rir e o cursor continuou se movendo para frente e para trás, entre a letra Z e a letra O. Então parou. Thomas olhou para mim. Seus olhos estavam lacrimejantes e ele falou com uma voz que não soava como a dele: "Quando o August vai morrer?" Assisti com horror enquanto o cursor mudava para os números 0501-2023. Thomas, ou o que parecia ser ele, riu mais uma vez e desmaiou em questão de segundos depois. Eu gritei chamando por seu nome enquanto fui para o lado dele e tentei acordá-lo. Não demorou muito e Thomas acordou dizendo que não conseguia se lembrar de nada depois de ter se desculpado por tirar as mãos do cursor. Assustado com a situação, mandei que meu amigo fosse para a casa dele e o avisei para nunca mais trazer aquele tabuleiro amaldiçoado de volta para minha casa. Ele continuou perguntando o que havia acontecido, acreditando que eu estivesse fazendo uma brincadeira com sua cara. Mas eu não disse nada. Afinal, sabia que tudo isso era muito mais sério do que ele imaginava. Recebi uma ligação um dia depois, dizendo que o ônibus superlotado onde Thomas estava capotou enquanto voltava da cidade vizinha. Como consequência disso, não só ele morreu, mas também 5 pessoas diferentes, assim como o demônio havia previsto. O fato é que vou morrer em menos de 48 horas. Não sei o que fazer, nem como prevenir essa tragédia. Estou tentando conseguir um tabuleiro novamente e implorar por misericórdia. Afinal, o demônio que contatamos é o mais forte de todos. Por isso, eu te aconselho a nunca tentar contato com o Zoso. Até a próxima. Obrigado.